Eu acho que tá todo mundo acompanhando esse negócio aí da censura que estão tentando implementar através da lei da misoginia. E a pergunta que fica é a seguinte: caso essa lei seja aprovada, quem serão as primeiras pessoas a serem presas no mundo dos famosos? Eu sei que muita gente que não é famosa vai ser presa do mesmo jeito, não interessa. Se você perguntar pra pessoa se ela tá irritada por causa de menstruação, é 5 anos de cadeia e você que lide com isso. Mas eu quero saber o seguinte: e as pessoas conhecidas aí da internet? Eu, por exemplo, apesar de não ser conhecido, mas tenho um potencial gigantesco pra já ir logo na primeira semana. Pelos comentários que chegam de vez em quando, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão só na telespectativa. Assim que aprovar esse negócio, eu vou ser um dos primeiros a ser denunciado pra aprender a nunca mais ficar fazendo piadinha com mulher aí na internet. De vez em quando aparece gente nos comentários que dá pra ver que a pessoa tá só esperando eu cometer algum deslize pra entrochar uma denúncia contra a minha pessoa só de raiva, só pra ver eu me lascar e perder o pouco que eu tenho. Mas eu devo dizer aos senhores que não há motivos pra preocupação, porque eu já tenho tudo esquematizado. Quem assiste o canal desde o começo sabe que o conteúdo dos vídeos aqui mudou bastante. Antigamente eu falava bastante sobre o leitado e ghost, mãe solteira reclamando na internet que só engravidou de um vagabundo qualquer porque não vem escrito na testa do cara que ele ia assumir, e paulatinamente, conforme as ameaças foram aumentando, eu fui migrando pra fofoca pill. Assim como Teta dos Santos também fazia no finado submundo intelectual, o foco do meu canal aos poucos foi se tornando separação do mundo dos famosos ou qualquer outra notícia que de preferência não envolva crime, que eu possa falar de uma maneira um pouco mais tranquila, sem medo de retaliações. Eu sei que tem gente que não gosta e prefere os vídeos à moda antiga, mas como eu já recebi alguns e-mails aí com notificação extrajudicial pedindo pra tirar vídeo, já teve advogado entrando na justiça aí pra ter acesso aos meus dados, que o YouTube avisa quando isso acontece. E como diz Edson, professor Chapelota, quem tem medo, né, senhores? Eu não vou ficar me arriscando à toa aí pra depois me lascar lá na cadeia sozinho, porque a maioria dos vídeos que eu faço aqui é falando sobre relacionamento, e isso quase sempre envolve mulher na jogada. Além disso, também é muito comum você ver vídeo aqui de eu falando de pessoas tipo Bianquinha, Maíra Cardi, Virgínia, Tayane Smith e tantas outras pessoas aí que eu já fiz vídeo. E se mesmo assim isso não for o suficiente e quererem a minha caveira do mesmo jeito, no primeiro momento a estratégia que eu vou adotar é simplesmente dar uma de louco, postar vídeo falando sobre outros assuntos. Eu já tenho vídeo aqui, por exemplo, falando de uma das pessoas que vai aparecer aqui no vídeo, que é Regis Boca Murcha Tadeu. Só dando um spoiler aqui, ele corre o sério risco de cair na lei da misoginia, porque direto ele faz crítica às mulheres e isso daqui pra frente não vai ser aceito. E como eu disse, se isso realmente passar, no começo o foco da justiça vai ser pessoas que dão declarações extremamente duras e que são conhecidas aí na internet. E eu, por não ser famoso e não ser tão polêmico desse jeito, eu acho que muita gente vai ser presa primeiro que eu. Eu não sei se você conhece um cara que chama Mosquitão, por exemplo, o Brisa Louca. Se eventualmente esse cara não for preso primeiro que eu, é porque alguma coisa errada não tá certa. O vídeo do cara é o puro suco da esculhambação, ele é muito mais famoso do que eu, muito mais rico também, e não é justo eu rodar primeiro que esse cara. A estratégia é a seguinte, senhores: eu vou esperar a primeira semana. Além do vídeo do Regis Tadeu, também tem outro que eu tô planejando fazer, que é tipo um iceberg falando sobre todas as ex-namoradas do Daniel Vorcaro. Claro, sempre mantendo o foco no Daniel Vorcaro, né, pra não dar problema. E se depois de uma semana me escondendo desse jeito ninguém for preso, é sinal que não há motivos pra preocupação. Agora, se essa lei for aplicada, que sinceramente eu acho improvável, porque isso aí no final vai inviabilizar a internet, mas pra isso acontecer, as pessoas precisam pressionar. Não adianta aceitar e falar: ai não, o senador que eu gosto votou a favor dessa porcaria, porque tudo faz parte de um grande plano, um xadrez 4D, e o importante mesmo é que a esquerda não ganhe a próxima eleição. E a pergunta que fica é a seguinte, senhores: se a gente tiver preso, faz alguma diferença quem é que vai ganhar a eleição? E além de Regis Tadeu, quem mais estaria nessa lista? Eu digo aos senhores: Ryan Santos, Júnior Chedney Bolivariano, Café com Teu Pai, Breyer, Thiago Chopa, ex-calvo do Campari e grande elenco são os principais cotados a serem imediatamente presos caso a lei da misoginia, que se trata de censura, seja aprovada. Claro que teoricamente esses aí seriam os primeiros, mas eu também não ficaria muito atrás não, viu? Por ser menos conhecido, eu ainda levo uma certa vantagem, porque primeiro eu acho que eles vão atrás das pessoas mais relevantes, mas uma hora vai chegar. O meu tá guardado. Mas eu acho que além de mim e esses outros aí que eu falei agora há pouco, várias outras pessoas também correm
correm o sério risco de serem presas quando aprovarem essa lei, e entre essas pessoas, as que me vêm à cabeça agora são elas: Pietra Bertolazzi, essa aí não vai escapar não. Quantos podcast ela já participou esculhambando aquele coletivo de pessoas que a gente sabe que quer censurar a internet, e não vai ficar assim. Outra pessoa que me vem à cabeça agora é Ricardo Fofoqueiro Feltrin. Pode ver que ele sempre fica insistindo em noticiar quando alguma donzela faz alguma falsa acusação no mundo dos famosos. Pode ver que aquele caso do Alexandre Correia e a Ana Hickman é praticamente só ele que fala as derrotas que a Ana Hickman vem tendo na justiça. O caso Márcio Smelling também, que por sinal ele foi absolvido agora recentemente. O Feltrin já formou até as bolas, inclusive foi processado por uma das pessoas lá que acusaram falsamente o Márcio Smelling, e eu quero ver ele ter coragem de vir dar uma dessa depois que aprovarem essa lei. Quer ficar fazendo fofoca do mundo dos famosos, então vai fazer na cadeia agora, só pra aprender. Outra pessoa que não tem nada a ver com isso, mas eu sempre vejo ele fazendo duras críticas a artistas mulheres, é o Regis Boca Murcha Tadeu. Ele já fez vários vídeos, por exemplo, falando da péssima qualidade da Luísa Sonza como artista, mas se for aprovada essa lei e a Luísa Sonza se sentir extremamente chateada com esse Boca Murcha falando das músicas dela, e ela for na justiça dizendo que tá sofrendo dano psicológico por causa desse cara, ele que se cuide. Um vídeo clássico também do Regis é aquele que ele pergunta pra que serve Deolane Bezerra. Esse vídeo atualmente conta com 568 mil visualizações, e eu vou até colocar um trecho desse vídeo aqui pra gente analisar. Será que Regis vai poder continuar falando desse jeito depois que a lei for aprovada, ou mais ou menos, e ele vai ter que se render aos encantos da doutora? E eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga. Eu assisti aos momentos dela na mídia e eu tive, em várias ocasiões, a vontade de vomitar. Por quê? Porque poucas vezes eu tive tanta vergonha alheia proveniente de uma só pessoa dentro desse universo pantanoso e ridículo das subcelebridades. Está doendo. Segundo o que eu averiguei, essa moça, a doutora Deolane Bezerra, é uma advogada criminalista pernambucana, que ela só ficou famosa a partir do marido dela, aquele terrível funkeiro MC Kevin. Lembra? Que de uma maneira absolutamente cretina, ele caiu ali da sacada do hotel onde o casal estava hospedado, porque ele ficou com medo de ser flagrado. Você já sabe bem essa história, não preciso contar aqui, né? Boca murcha. Como você ousa falar um negócio desse? Foi exatamente isso que eu acho que pensou não só a Deolane, mas como também os fãs dela. E o Regis Tadeu nessa época aí tava fera enjaulada. Não respeitou nem a memória do, segundo o Regis Tadeu, terrível funkeiro que se relacionava com ela. E será que o Regis vai continuar desse jeito se a lei for aprovada? Ou ele vai ter que virar fã não só da doutora Deolane, mas também da Luísa Sonza e todas as outras aí que ele criticou? Talvez, nunca saberemos, mas se eu fosse o Regis, dava uma maneirada. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários quem você acha que vai ser preso primeiro. Não coloquem o nome desse canal, por gentileza, porque eu não quero nem pensar numa possibilidade dessa, senhores. Ver mamãe tendo que me visitar na cadeia por causa de um vídeo que eu fiz na internet. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Fofoqueiro Masters, produtores de conteúdo que até pouco tempo atrás, na hora de reagir a um vídeo falando sobre deitada e ghost e donzelas que engravidaram de um homem irresponsável, era fera enjaulada e faziam duras críticas sem pensar nas consequências, mas agora parece que houve um equívoco e tá todo mundo com medo de aparecer no Fantástico, assim como aconteceu com o desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer um pedido aos senhores que por um acaso não assistiram a esses dois vídeos que tá aparecendo aí na tela. Um deles é do dia que o Van Damme foi no Domingo Legal e amassou Gretchen na frente da família tradicional brasileira, e o outro é falando sobre uma notícia bombástica aí que saiu sobre a cantora Ivete Sangalo, que dizem que pode estar correndo inclusive risco de vida. Caso você não tenha assistido algum desses dois vídeos, eu vou deixar aí nos comentários fixados para você poder assistir depois. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!